Mudar para o Jardim São Bento foi como um sonho. Depois de anos espremida em apartamentos minúsculos no centro de São Paulo, finalmente consegui alugar uma casa. Era pequena, com paredes brancas descascadas, um quintal onde o sol batia de manhã e uma rua tão quieta que eu podia ouvir os passarinhos. O bairro tinha aquele charme de cidade pequena, com vizinhos que se cumprimentavam pelo nome e crianças brincando na calçada. Eu me sentia em casa. Mas isso foi antes dele chegar. Antes do Eduardo, o vizinho que todo mundo amava, mas que me fazia sentir um frio na espinha toda vez que o via. Meu nome é Camila. E tudo começou há 2 meses, quando ele se mudou para a casa ao lado. Era uma construção antiga, com telhas quebradas e um portão de ferro enferrujado que parecia não ser aberto há anos. Eu não vi caminhão de mudança, nem caixas, nem sinal de vida. Só notei, numa noite abafada de sexta-feira, que as luzes da casa estavam acesas, lançando um brilho amarelado pelas cortinas rasgadas. No dia seguinte, ele apareceu. Eduardo, alto, magro, com o cabelo penteado para trás e um sorriso que parecia colado no rosto. Ele se apresentou na padaria do Seu Carlos, onde eu tomava café. "Prazer, Camila", disse ele, estendendo a mão, os olhos brilhando sob a luz fraca do balcão. Eu nunca tinha dito meu nome. Aquilo me pegou desprevenida, mas ele riu, como se fosse uma piada, e pediu um pão francês. O Seu Carlos elogiou o novo vizinho, e todo mundo na padaria parecia encantado, menos eu. Eduardo era perfeito. Perfeito demais. Ele consertava canos para a Dona Lúcia, carregava as compras da Dona Rosa, dava balas para as crianças da rua. Sempre com aquele sorriso, sempre com uma frase gentil. Mas havia coisas que não batiam. Ele nunca saía de casa durante o dia. As cortinas da casa dele ficavam fechadas até o sol se pôr e só à noite ele aparecia na varanda, fumando um cigarro, olhando a rua com uma calma que me dava arrepios. Seus olhos pareciam captar a luz de um jeito estranho, como os de um gato, refletindo mesmo na escuridão. E o Mingau, meu gato, odiava ele. Toda vez que Eduardo passava pelo muro, Mingau se encolhia, o pelo eriçado, e soltava um miado baixo, quase um rosnado. A primeira coisa realmente estranha aconteceu numa quarta-feira à noite. Eu estava no quintal, regando as plantas, quando ouvi um som vindo da casa de Eduardo. Era um arrastar, como se algo pesado fosse puxado pelo chão. Olhei por cima do muro, mas as cortinas bloqueavam tudo. Só vi uma sombra se mexer. Alta e torta, com ombros que pareciam desalinhados, como se o corpo não fosse certo. O som parou e a sombra sumiu. Mingau correu para dentro de casa e eu o segui, trancando a porta. Tentei me convencer que era só minha imaginação, que a mudança e o trabalho remoto estavam me deixando paranoica. Mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Na semana seguinte, os animais do bairro começaram a sumir. Primeiro foi o Rex, o vira-lata barulhento do Seu Carlos. Ele sumiu sem deixar rastro, e os cartazes que o Seu Carlos espalhou pela rua não deram em nada. Depois a Pretinha, a gata da Dona Lúcia. Desapareceu. Ela nunca saía de casa, mas uma manhã a Dona Lúcia encontrou a janela aberta e a gata sumida. E então o pior, o canário do Pedrinho, um menino da esquina. Ele chorava na calçada segurando a gaiola vazia, a portinha ainda trancada. "Ele voou, tia?" perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não soube o que dizer, porque ao redor da gaiola havia penas e manchas vermelhas, como se algo tivesse esmagado o pássaro. O bairro ficou inquieto. As conversas na padaria viraram teorias, um ladrão de animais, um predador da mata próxima, até um psicopata. Mas ninguém falava de Eduardo. Ele continuava sendo o herói local, consertando bicicletas, ajudando a pintar cercas, sempre com aquele sorriso. Eu não aguentava mais. Resolvi falar com ele. Naquela noite esperei até vê-lo na varanda, fumando, os olhos brilhando na penumbra. Bati no portão, meu coração acelerado. "Eduardo, posso falar com você?" Ele virou a cabeça lentamente, o sorriso se alargando. "Claro, Camila. Entra." A voz dele era suave, quase melódica, mas tinha algo que fazia meu estômago revirar. O portão estava entreaberto, o que era estranho, porque ele sempre o mantinha trancado. Empurrei e entrei, o rangido do ferro ecoando na rua silenciosa.
A porta da frente estava aberta e uma luz fraca vinha de dentro, iluminando um corredor estreito. O ar cheirava do mofo, misturado com algo metálico, como o sangue velho. «Eduardo?» chamei de novo, hesitante. Nenhuma resposta. Mas ouvi-o o arrastar de novo, vindo do fundo da casa. Meus pés se moveram antes que eu pudesse pensar, me levando até a sala. O que vi me fez parar. No chão havia uma gaiola, idêntica de Pedrinho. Estava vazia, mas ao redor dela havia apenas manchas vermelhas e algo mais. Um colar de cachorro, sujo de terra e sangue. Era o colar do Rex. Meu coração disparou e um frio subiu pela minha nuca toda. Então ouvi um sussurro atrás de mim, baixo, quase inaudível. «Você não devia estar aqui, Camila.» Virei rápido, mas não havia ninguém. Só a sombra. Aquela sombra torta no canto da sala. Não se movia, mas eu senti os olhos dela, como agulhas na minha pele. Corri para a porta, tropeçando em um tapete que parecia não estar ali antes. Quando cheguei no quintal, o portão estava fechado, como se nunca tivesse sido aberto. Bati na minha própria porta em pânico, até lembrar da chave no bolso. Entrei em casa, tranquei tudo e me sentei no sofá, tremendo, com um mingau encolhido ao meu lado. No dia seguinte, fui falar com Dona Lúcia. Contei o que vi, tentando manter a voz firme. Ela me olhou como se eu estivesse louca. «Camila, o Eduardo está viajando. Ele me disse anteontem que ia para Campinas. A casa está vazia.» Fiquei sem palavras. Voltei para o quintal e olhei por cima do muro. A casa estava silenciosa, as cortinas fechadas, o portão trancado. Mas naquela tarde, encontrei algo no meu quintal. Uma pena, manchada de vermelho, bem ao lado do muro. E ao lado dela, uma fita de cabelo. Era da Ana, a filha da Dona Rosa, que brincava na rua todos os dias. Só que a Ana não estava na rua naquele dia. Ninguém a viu. Corri para a casa da Dona Rosa, mas ela não estava lá. O vizinho disse que ela saiu cedo, procurando a filha. Fui para a polícia. Mostrei a pena e a fita. Contei tudo sobre o Eduardo. Eles me prometeram investigar, mas o olhar deles dizia que não levavam a sério. Voltei para casa exausta, com medo de cada sombra. Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas, coloquei cadeados extras e fiquei com uma faca na mão. Por volta das 3 da manhã, ouvi o portão de Eduardo ranger. O vi pela fresta da cortina. Ele estava lá, na varanda, o cigarro brilhando na escuridão. Mas agora eu vi o que não tinha visto antes. Os dentes, afiados, longos demais, brilhando à luz da lua. Os olhos dele não eram mais humanos, mas 2 pontos brilhantes, como faróis na névoa. Ele olhou direto para minha janela e levantou a mão. Estava segurando a fita da Ana. «Camila», disse ele, a voz ecoando como se viesse de dentro de minha casa. Corri para o quarto, tranquei a porta e me escondi debaixo da cama, como uma criança. Houve passos no quintal, leves, mas firmes. Arranhões na parede, lentos, como unhas riscando madeira. E então, silêncio. Um silêncio pior que qualquer som, porque eu sabia que ele ainda estava lá, esperando. Fiquei assim até o sol nascer, com o mingau tremendo ao meu lado. Quando saí, não havia nada no quintal. Nem pegadas, nem marcas. Mas a fita da Ana estava na minha varanda, junto com outra pena ensanguentada e um bilhete, escrito numa letra cursiva impecável. Você não precisava ter ido à polícia, Camila. Vizinhos resolvem as coisas entre si. Desde então, não vi Eduardo. A casa dele está vazia, as luzes apagadas, o portão trancado. Mas o bairro ainda fala dele. Dona Lúcia jura que ele consertou a torneira dela ontem. O seu Carlos disse que ele passou na padaria, rindo como sempre. Até as crianças falam dele, como se fosse um amigo. Mas eu sei que não é possível, porque toda noite eu ouço o portão ranger. Ouço os arranhões mais perto, mais fundos. E às vezes, quando passo pelo espelho do corredor, vejo aquela sombra torta atrás de mim, com olhos que brilham na escuridão. Eu não sei o que Eduardo é. Um monstro, um demônio ou algo que não tem nome. Mas sei que ele não foi embora.
E o mingau não sai mais debaixo do sofá. Ele sabe, assim como eu, que o vizinho perfeito tá esperando. E da próxima vez que ele vier, não sei se vou conseguir escapar. Eu ainda moro aqui. Não tenho como me mudar. O aluguel é tudo que posso pagar. Instalei câmeras, tranquei tudo. Mas não adianta. Ele sempre aparece à noite. Alguém já passou por isso? Alguém sabe o que fazer? Porque eu sinto que ele tá mais perto. E o próximo bilhete não pode ser só um aviso. Meu irmão, Lucas, desapareceu há exatos 10 anos. Ele saiu de casa numa noite chuvosa para buscar algo na conveniência da esquina e nunca mais voltou. Não houve pistas, nenhuma câmera, nenhuma testemunha, nenhuma explicação. Foi como se ele tivesse evaporado no ar. A polícia fez o que pôde. Minha mãe quase enlouqueceu e eu tentei seguir em frente. Mas ontem à noite, algo aconteceu. Eu estava deitado, quase dormindo, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Por instinto, ignorei. Mas o telefone tocou de novo. E de novo. 5 vezes. Na sexta, atendi. Alô? Silêncio. Eu ia desligar, quando uma voz sussurrou. Me ajuda, por favor. Arrepiei. Reconheci na hora. Era o Lucas. Lucas, onde você tá? É você? Mais silêncio. Depois, ele falou outra vez. Eles não me deixam sair. Eles me veem. A ligação caiu. Fiquei paralisado. Pensei que fosse um trote cruel, mas algo naquela voz era inconfundível. Era o meu irmão. Chamei a polícia, mas riram. Disseram que era impossível, que provavelmente alguém usou inteligência artificial ou gravou áudios antigos. Mas eu sei, eu conheço a voz do meu irmão. Na manhã seguinte, fui até o quarto dele, que nunca tinha sido desmontado. Minha mãe ainda deixava tudo como ele deixou. Reparei algo estranho sobre a estante. O fundo parecia falso. Tirei os livros, bati com a mão. O som era oco. Com uma chave de fenda, forcei até abrir. Atrás havia uma abertura, uma espécie de compartimento ou passagem estreita que levava para dentro da parede. Iluminei com a lanterna do celular. O cheiro era velho, úmido, podre. E lá, colado com fita isolante numa viga, havia um gravador antigo. Apertei o play. A voz de Lucas ecoou na minha mão. Eles estão aqui, comigo. Não é um lugar, é entre lugares, um espaço entre o que é e o que já foi. Chorando, ele sussurrou. Cada vez que alguém dorme nesta casa, eles acordam mais fortes. Eu não sei quanto tempo tenho. De repente, um barulho atrás de mim. Me virei, mas não havia nada. A luz piscou. A porta do quarto se fechou sozinha. E então, uma risada baixa, abafada, vinda de dentro da parede. Desde aquele dia, não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos, sonho com o Lucas. Ele está atrás de uma parede de vidro, gritando sem som, batendo com os punhos até sangrar. E atrás dele, sombras. Muitas sombras. Acordo suando frio, com arranhões nos braços, coisas que não estavam ali antes de dormir. Já fui a padres, médiuns, psiquiatras, todos dizem a mesma coisa. Algo dele ainda está aqui. Mas o que me desespera,
não é saber que meu irmão talvez ainda esteja vivo. É saber que ele não está sozinho e que, de algum modo, ele me chamou para ir até lá. E agora, eles também me veem. Eu nunca fui muito de participar de grupos de WhatsApp. Aqueles chats cheios de bom dia com flores e correntes de oração sempre me irritaram. Mas quando me mudei para o condomínio Jardim das Acácias, um conjunto de prédios antigos no subúrbio de São Paulo, achei que seria uma boa ideia me juntar ao grupo dos moradores. Era só para ficar por dentro de coisas práticas, horários do lixo, regras do estacionamento, avisos sobre manutenção. O convite chegou no meu primeiro dia, enviado pela síndica Dona Clara, uma senhora de uns 60 anos com um tom de voz que misturava simpatia e autoridade. Bem-vindo, Lucas. Aqui é o grupo oficial do condomínio. Qualquer dúvida é só perguntar, dizia a mensagem. Aceitei o convite sem pensar muito. Afinal, o que poderia dar errado? O grupo era exatamente o que eu esperava. Mensagens esporádicas sobre vazamentos no bloco C, reclamações sobre o barulho da obra na rua ao lado e alguém pedindo para o dono do cachorro que latia à noite tomar providências. Eu lia tudo em silêncio, sem interagir. Não sou de puxar conversa e minha vida já era corrida o suficiente com o trabalho remoto e a mudança. Mas na terceira noite, algo estranho aconteceu. Eram 3 da manhã quando meu celular vibrou. Eu estava meio acordado, rolando na cama, tentando ignorar o calor abafado do apartamento. Peguei o telefone, esperando uma notificação qualquer, talvez um e-mail de trabalho. Era uma mensagem no grupo do condomínio. Estranhei porque ninguém costuma postar a essa hora. A mensagem era de um número sem nome, apenas o código de área +55 e uma sequência de dígitos que não reconheci. Não tinha foto de perfil, só aquele círculo cinza padrão. A mensagem dizia: "Alguém mais viu a luz na entrada do bloco A hoje?" Franzi a testa. Minha janela dava para a entrada do bloco A e eu não tinha visto nada fora do comum. Pensei em ignorar, mas a curiosidade me venceu. Abri a cortina e olhei para baixo. A portaria estava escura, como sempre. O poste da rua piscava intermitentemente, mas nada de luzes estranhas. Voltei para o celular e vi que ninguém tinha respondido. O grupo estava quieto, o que era normal para aquela hora. Decidi não dizer nada e voltei a tentar dormir. Na segunda noite, às 13h12, outra mensagem do mesmo número. "A luz está lá de novo. Alguém olhou?" Dessa vez eu fiquei irritado. Quem era esse cara mandando mensagens no meio da madrugada? Será que era algum morador novo que não sabia usar o grupo? Ou pior, um engraçadinho tentando assustar os outros? Fui até a janela de novo. Nada. A portaria estava escura, como sempre. O poste da rua piscava intermitentemente, mas nada de luzes estranhas. Voltei para o celular e vi que ninguém tinha respondido. O grupo estava quieto, o que era normal para aquela hora. Decidi não dizer nada e voltei a tentar dormir. No terceiro dia, fui até a portaria falar com o seu Jorge, o porteiro que trabalhava no turno da noite. Ele era um cara tranquilo, sempre com um sorriso no rosto e uma história engraçada sobre os moradores. Perguntei se ele tinha visto alguma luz estranha na entrada do bloco A. Ele franziu a testa, confuso. "Luz? Não, rapaz. Aqui fica tudo apagado depois das 11. Só a luz do poste da rua e olhe lá, porque tá sempre piscando." "Por quê?" Contei as mensagens do grupo. Ele riu, balançando a cabeça. "Esses grupos de WhatsApp são um ninho de maluco. Deve ser algum garoto zoando. Ignora." Mas eu não conseguia ignorar. Naquela noite, às 3h09, meu celular vibrou. Dessa vez, era uma foto. Meu coração gelou quando abri a imagem. Era a entrada do bloco A, mal iluminada pelo poste piscante, mas com uma diferença. Uma luz amarelada vinha de dentro da portaria, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada que não existia. A legenda da foto dizia: "Você não está vendo?" Eu pulei da cama e corri para a janela. A portaria estava escura. Não tinha luz amarelada, nem movimento.
Voltei para o celular e ampliei a foto. Havia algo na imagem, quase imperceptível, na quina inferior direita. Parecia uma silhueta, meio desfocada, como se alguém tivesse parado na sombra. Não dava para ver o rosto, mas a forma era humana, ou quase humana. Resolvi mandar uma mensagem no grupo, tentando manter a calma. Quem tá mandando essas fotos? Isso não tem graça. Ninguém respondeu. Nem a Dona Clara, nem o casal do 502 que sempre reclamava de tudo, nem o seu Jorge, que eu sabia que ficava no celular durante o turno da noite. O silêncio do grupo era ensurdecedor. Olhei o número novamente. Tentei ligar, mas a chamada caiu direto na caixa postal, sem querer tocar. Mandei uma mensagem privada. Para com isso. Quem é você? Nada. Só o tique único de mensagem enviada, mas não entregue. Na manhã seguinte, fui até a Dona Clara. Ela morava no bloco B, apartamento 101. Bati na porta e ela me recebeu com o mesmo sorriso de sempre, oferecendo um café. Contei sobre as mensagens e a foto. Mostrei o celular, mas, para minha surpresa, a foto tinha sumido. As mensagens do número desconhecido também não estavam no grupo. Era como se nunca tivessem existido. Dona Clara me olhou com uma expressão confusa, quase preocupada. Lucas, não recebi nada disso. E esse número não tá no grupo. Você tem certeza que não sonhou? Eu sabia que não tinha sonhado. As mensagens estavam lá. A foto estava lá. Mas meu celular não mostrava mais nada. Saí do apartamento dela com um nó no estômago. Algo estava errado. Muito errado. Naquela noite, decidi ficar acordado. Coloquei o celular na mesa de centro com a tela ligada, esperando. Às 3h10, ele vibrou. Meu coração disparou. Era outra foto. Dessa vez não era a entrada do bloco A. Era o corredor do meu andar, o 8º. A imagem mostrava a porta do meu apartamento ligeiramente entreaberta, com uma luz fraca saindo de dentro. A legenda dizia: "Por que você não abre a porta?" Eu gelei. Corri para a entrada do apartamento, chequei a fechadura. Estava intacta, com a tranca girada 2 vezes, como eu sempre deixava. Voltei para o celular, mas a foto tinha sumido de novo. Meu coração batia tão alto que eu podia ouvir nos ouvidos. Peguei uma faca na cozinha e sentei no sofá, encarando a porta. Não ia dormir, não ia tirar os olhos dela. Às 3h15, outra mensagem. Dessa vez era um vídeo. Meus dedos tremiam quando abri. O vídeo mostrava o corredor do meu andar, o 8º, filmado de um ângulo baixo, como se a câmera estivesse no chão. A imagem tremia levemente, e o som era um chiado, baixo, quase como uma respiração. A câmera se movia lentamente em direção à minha porta. Quando chegou perto, parou. A porta do meu apartamento estava entreaberta, mas eu sabia que isso era impossível. Eu estava olhando para ela agora, e ela estava fechada. No vídeo, uma mão pálida, com unhas longas e sujas, empurrou a porta lentamente. A tela ficou preta e a legenda dizia: "Eu já estou dentro." Eu não conseguia respirar. Peguei a faca com mais força e me levantei, caminhando até a porta. Chequei a fechadura pela 3ª vez. Trancada. Mas o som não parava. O chiado, o arrastar, agora acompanhado de um leve batido, como unhas arranhando madeira. Vinha da porta, do armário, das paredes. Eu não sabia mais. Peguei a faca e me tranquei no banheiro, o único lugar sem janelas. Sentei no chão com as costas contra a porta, segurando a faca com as 2 mãos. O celular que eu tinha deixado na sala vibrou. Eu podia ouvir o som mesmo estando tão longe. Vibrou de novo. E de novo. E de novo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Horas, talvez. O sol começou a nascer e os sons pararam. O celular ficou silencioso. Quando finalmente criei coragem para sair do banheiro, a primeira coisa que fiz foi pegar o celular. Não havia nenhuma mensagem nova. O grupo dava normal, com as mesmas conversas banais sobre o lixo e o cachorro barulhento. As fotos, os vídeos, as mensagens do número desconhecido. Tudo tinha sumido. Fui até a portaria. O seu Jorge estava lá, como se nada tivesse acontecido. Perguntei se ele tinha visto alguma coisa estranha na noite anterior. Ele riu como sempre. "Você tá precisando dormir, rapaz. Tá com uma cara péssima." Eu não contei mais nada. Não fui falar com a Dona Clara, não olhei o grupo do WhatsApp. Naquela noite, tranquei a porta, coloquei uma cadeira contra a manivela e dormi com a luz acesa.
Não recebi mais mensagens às 3 da manhã. Mas às vezes, quando passo pelo corredor do 8º andar, sinto um frio na nuca. E às vezes, quando olho pelo olho mágico, vejo aquela mancha escura no canto do corredor, perto do elevador. Eu não sei o que era aquele número. Não sei quem ou o que estava mandando aquelas mensagens. Mas sei que, seja lá o que for, ainda está aqui. E está esperando. Eu ainda moro no Jardim das Acácias. Não tenho como me mudar agora. O aluguel é barato e eu preciso do emprego. Mas não entro mais no grupo do WhatsApp. Deletei o aplicativo do meu celular. Mesmo assim, às vezes ouço o som de uma notificação, mesmo com o celular desligado. Se alguém já passou por algo assim, por favor me diga o que fazer, porque eu acho que na próxima vez não vou conseguir ignorar. Elevadores nunca foram meu forte. Aquele zumbido metálico, o espaço apertado, a sensação de que, se algo der errado, não há para onde correr, tudo isso me deixa com os nervos à flor da pele. Mas, morando no 14º andar de um prédio antigo no centro de Porto Alegre, o elevador é inevitável. O edifício São Lucas tem aquele charme decadente, com azulejos rachados e um elevador que parece mais velho que o próprio prédio. Ele range, sacode e às vezes para entre andares, como se estivesse pensando se quer ou não te levar. Eu sempre prendi a respiração até chegar ao meu andar. Até a noite em que ele não estava vazio. Até a noite em que encontrei o passageiro que não deveria estar lá. Meu nome é Fernanda e sou tradutora freelancer, o que significa que passo a maior parte do tempo trancada no meu apartamento, com o barulho do trânsito lá embaixo como trilha sonora. Naquela quinta-feira, voltei tarde do mercado, carregando sacolas que cortavam meus dedos. Era quase 23 horas e o saguão do prédio estava deserto, a luz da portaria piscando como sempre. Chamei o elevador e ele desceu com um gemido que ecoava no silêncio. As portas abriram e entrei, apertando o botão do 14º. Foi quando o vi. Um homem parado no canto do elevador, de costas, alto, magro, com um casaco longo que parecia sugar a luz. Não o vi entrar, e o elevador não tinha parado em nenhum andar antes de me pegar. "Boa noite", disse, tentando soar normal, embora meu coração já estivesse acelerado. Ele não respondeu. Não se moveu. Ficou lá, de costas, a cabeça ligeiramente inclinada, como se escutasse algo que eu não ouvia. O elevador começou a subir, lento, rangendo mais alto que o normal. Olhei para o espelho na parede, esperando ver o reflexo dele, mas só vi o meu, pálido, com as sacolas penduradas. O ar estava pesado, o espaço parecia encolher e um frio subiu pela minha nuca. Tentei me concentrar nos números subindo. 2, 3, 4. No 6º andar, o elevador parou. As portas não abriram. O silêncio era tão denso que eu ouvi o pulsar do meu sangue nos ouvidos. "Você já olhou para baixo hoje?", disse ele, a voz grave, arrastada, como se viesse de um túnel. Virei rápido, mas ele ainda estava de costas, imóvel. O elevador tremeu e as luzes piscaram. Olhei para o chão sem querer e vi marcas, como arranhões, formando um círculo ao redor dos meus pés. Não estavam lá antes. Apertei o botão de emergência, mas ele não fez nada. As portas continuavam fechadas e o elevador parecia preso, flutuando no vazio. "Quem é você?", perguntei, a voz falhando. Ele virou a cabeça, só um pouco, e viu o canto do rosto no espelho. Não tinha olhos, só buracos negros, com um brilho fraco, como luzes distantes. "Olhe para baixo", ele repetiu, e agora a voz parecia vir de dentro de mim, vibrando nos meus ossos. Baixei os olhos e o círculo de arranhões estava maior, com uma sombra escura, quase líquida, pulsando no centro, como se tentasse subir. O elevador tremeu de novo e as portas abriram no 14º andar. Corri para fora, deixando as sacolas caírem e tranquei a porta do meu apartamento, o coração batendo tão forte que doía. No dia seguinte, desci de escada para pegar as sacolas. Elas estavam lá, intocadas, mas o círculo de arranhões havia sumido.
Falei com o seu Nelson, o síndico, sobre o elevador, tentando não soar louca. Ele checou as câmeras e me mostrou as gravações. Olha, Fernanda, só você no elevador, ele disse, apontando para a tela. Lá estava eu, sozinha, falando com o vazio, olhando para o chão como se visse algo. Meu estômago revirou. Perguntei se não tinha ninguém. Ele balançou a cabeça, confuso. Não tinha ninguém, menina. Tentei me convencer que foi um pesadelo, que o cansaço me fez imaginar coisas. Mas naquela noite evitei o elevador e subi de escada mesmo com os joelhos protestando. No meu apartamento, as coisas começaram a mudar. Encontrei arranhões no chão da sala, iguais aos do elevador, formando um círculo ao redor da mesa central. À noite, ouvi um sussurro, baixo, vindo do canto do quarto. Olhe para baixo. Cobri os espelhos, tranquei as janelas, mas o sussurro não parava. Era como se o prédio inteiro estivesse sussurrando, as paredes vibrando com aquela voz. Fui falar com Dona Clara, minha vizinha do 13º andar. Contei tudo, omitindo a parte do homem sem olhos para não parecer louca. Ela me olhou com preocupação. Fernanda, você tá pálida. Tá dormindo? Não tem ninguém no elevador à noite. Eu uso ele todo dia. Mas eu sabia que tinha alguém. Pesquisei sobre o prédio e encontrei uma notícia antiga, de 1985, sobre um acidente no elevador do São Lucas. Um homem, Antônio, caiu no poço do elevador. A matéria dizia que ele gritava, não olhem para baixo, antes de morrer, e que seu corpo tinha arranhões estranhos, como se algo o tivesse agarrado. Não havia fotos, só o relato de testemunhas que juravam ter ouvido uma voz que não era dele. Os dias seguintes foram um inferno. Não saía mais de casa, com medo do elevador. Mas os arranhões apareciam em outros lugares, na porta do banheiro, na cabeceira da cama, até na minha pele como linhas vermelhas que coçavam à noite. O sussurro ficava mais alto, mais claro, e agora eu via a sombra, mesmo fora do elevador. No reflexo da TV apagada, no brilho da torneira, sempre de costas, sempre com aqueles buracos brilhantes. Tentei falar com o padre, mas ele disse que era estresse, que eu precisava de um psicólogo. Ninguém acreditava em mim. Ontem, decidi acabar com isso. Não podia viver com medo do elevador que me levava para casa. Peguei uma lanterna, uma chave de fenda e entrei no elevador à meia-noite. Apertei o botão do térreo, mas o elevador não desceu. Ele subiu, além do 14º andar, além dos botões que existiam. O painel piscava números impossíveis, 15, 16, 17. As portas abriram num corredor escuro, com paredes úmidas que cheiravam a mofo e ferrugem. O homem estava lá, de costas, no fim do corredor. Olhe para baixo, ele disse, e o chão estava coberto de arranhões, um círculo enorme com aquela sombra líquida pulsando como um coração. Chega! Gritei, segurando a chave de fenda. O que você quer? Ele virou. E agora eu via o rosto, ou a ausência dele. Só buracos, com aquele brilho e um sorriso que parecia rasgar a pele. Você já olhou, ele disse, e o elevador tremeu. Corri para o painel e apertei todos os botões, desesperada. As portas fecharam e o elevador desceu, rápido, como se caísse. Quando parou, estava no saguão. Saí correndo, o ar frio da noite batendo no meu rosto. O prédio estava silencioso. As luzes apagadas, o seu Nelson ausente. Olhei para trás e o elevador estava aberto, o interior escuro, como se me chamasse de volta. Mas quando saí para a rua, tudo estava errado. A cidade não era Porto Alegre. As ruas eram tortas, os postes tortuosos, como se tivessem sido desenhados por uma mão trêmula. O céu estava baixo, de um cinza que parecia vivo, pulsando como a sombra no elevador. As pessoas na rua andavam devagar, de costas, com arranhões nos braços, todos olhando para o chão. Tentei falar com um homem, mas ele virou e seus olhos eram buracos brilhantes. Você já olhou? Ele disse, na mesma voz do passageiro. Corri para casa, mas meu prédio não era o São Lucas. Era maior, com andares que não terminavam, e o elevador estava aberto, esperando. Eu nunca gostei de altura.
Só de pensar em ficar pendurada em um lugar onde o chão tá tão longe que parece um borrão, meu estômago embrulha. Mas, quando minha melhor amiga, Sofia, sugeriu uma aventura no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, para desestressar da correria da cidade, eu não consegui dizer não. Ela sempre teve esse jeito de me convencer, com um sorriso que fazia tudo parecer fácil. Então, lá estávamos nós, eu, Sofia e 2 amigos dela, João e Mariana, subindo uma trilha no morro com mochilas cheias de água, lanches e uma barraca que mal sabíamos montar. O plano era passar a noite acampando, curtir a vista e voltar no dia seguinte. O que eu não sabia era que, naquela floresta, algo estava esperando por nós. Algo que cantava. Meu nome é Beatriz, e tudo começou naquela tarde abafada de sábado. A trilha era íngreme, com raízes expostas e pedras escorregadias, mas a vista da cidade lá embaixo valia o esforço. Chegamos a uma clareira no topo, com o Cristo Redentor visível ao longe, e montamos o acampamento enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo. A floresta era viva, cheia de sons, pássaros, insetos, o farfalhar das folhas. Mas quando a noite caiu, o silêncio chegou, pesado, como se a floresta tivesse prendido a respiração. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez um canto, baixo, suave, como uma criança cantando uma melodia sem palavras. Vinha de algum lugar entre as árvores, ecoando de forma que eu não conseguia localizar. Vocês estão ouvindo isso? Perguntei, olhando para os outros ao redor da fogueira. Sofia franziu a testa, inclinando a cabeça. O quê? O vento? Não, é um canto, escuta. João e Mariana pararam e por um momento todos ficaram em silêncio. O canto voltou, mais claro, uma voz aguda que parecia flutuar no ar. É só algum bicho, Bia, disse João, rindo. Uma coruja, talvez. Mas ele não parecia convencido. Mariana agarrou o braço dele, os olhos arregalados. Isso não é coruja. Parece alguém. Decidimos ignorar. Sofia disse que era só a floresta brincando com a gente e continuamos conversando, tentando manter o clima leve. Mas o canto não parava. Às vezes ficava mais alto, como se estivesse mais perto. Outras vezes sumia, só para voltar minutos depois, como se nos cercasse. Fui para a barraca cedo, exausta, mas não consegui dormir. O canto estava lá, agora mais próximo, e eu podia jurar que ouvia meu nome. Beatriz. Era tão baixo que podia ser minha imaginação, mas meu coração disparava toda vez que o som voltava. No dia seguinte, estávamos todos tensos. Ninguém admitia, mas dava para ver nos rostos. Olhos fundos, sorrisos forçados. Decidimos fazer uma trilha curta antes de desmontar o acampamento. Mas a floresta parecia diferente. As árvores estavam mais próximas, os caminhos mais estreitos, como se o morro tivesse mudado durante a noite. O canto voltou, agora durante o dia, o que me deixou ainda mais inquieta. Era a mesma melodia, mas agora havia palavras, indistintas, como se fossem de uma língua esquecida. Sofia tentou manter o grupo unido, mas João estava irritado, dizendo que era tudo bobagem, enquanto Mariana mal falava, olhando para as árvores como se esperasse ver algo. Por volta do meio-dia, encontramos uma caverna. Era pequena, quase escondida entre as rochas, com uma entrada coberta de musgo. João quis entrar, dizendo que podia ser um ponto turístico que não conhecíamos. Eu não queria, mas Sofia insistiu, dizendo que era rápido. O canto estava mais alto agora, vindo de dentro da caverna, e eu sentia um peso no peito, como se algo me puxasse para lá. Entramos, com as lanternas dos celulares iluminando as paredes úmidas. O ar era frio, com um cheiro de terra e algo azedo, como leite estragado. O canto ecoava, mais claro, e agora eu ouvia nossos nomes. Beatriz, Sofia, João, Mariana. Que porra é essa? Murmurou João, a voz tremendo. Antes que pudéssemos responder, a lanterna do celular de Mariana apagou. Ela gritou, e quando viramos, ela estava caída,
segurando o tornozelo. Algo me puxou, disse, chorando. Iluminamos o chão, mas não tinha nada. Só marcas na terra, como se dedos longos tivessem arranhado o solo. Corremos para fora, carregando Mariana, mas a entrada da caverna parecia mais longe do que deveria. O canto estava em toda parte, como se a floresta inteira cantasse. E eu senti um frio na nuca, como se olhos invisíveis me seguissem. Quando saímos, o sol estava baixo, embora fosse cedo demais para isso. A clareira do acampamento estava diferente. Nossas barracas estavam lá, mas rasgadas, como se garras tivessem passado por elas. Havia pegadas ao redor, pequenas como de uma criança, mas com os dedos longos demais, quase reptilianos. O canto parou, mas o silêncio era pior, como se algo esperasse que dessemos o próximo passo. Vamos embora agora, disse Sofia, a voz firme, mas os olhos cheios de medo. Jogamos tudo no carro e descemos a trilha, o motor rugindo na estrada de terra. Mas o canto nos seguiu. Mesmo com as janelas fechadas, ele vinha de dentro do carro, baixo, insistente, como se tivesse nos nossos ouvidos. Eu olhei pelo retrovisor e vi algo que me fez gritar. Na trilha atrás de nós, uma figura pequena, com os cabelos longos e os olhos que brilhavam como brasas, corria atrás do carro, movendo-se de forma errada, como uma marionete quebrada. "Acelera, João!" gritei. "Eu tô vendo!" Ele respondeu, o rosto pálido. Chegamos à cidade ao anoitecer, exaustos, sem falar. O canto parou, mas eu ainda ouvia na minha cabeça, como uma melodia que não sai. Pensei que tinha acabado, que a floresta ficou para trás. Mas naquela noite, em casa, acordei às 3 da manhã com o mesmo canto. Vinha do meu quarto, baixo, como se alguém tivesse sentado na cadeira ao lado da cama. Peguei o celular, tremendo, e gravei. Na gravação, ouvi minha voz, mas não era eu cantando. Era a melodia da floresta saindo da minha boca. No dia seguinte, tentei falar com Sofia. Ela não atendeu. João bloqueou meu número. E Mariana, segundo a família, não voltou para casa. Fui à polícia. Mostrei a gravação, mas eles disseram que era estresse, que eu precisava descansar. Voltei para casa, mas o canto não parava. Toda noite ele volta, mais alto, mais claro, e às vezes, quando passo por uma janela, vejo meu reflexo. Não é mais meu. Os olhos são brancos, brilhantes, e a boca se move, cantando, mesmo quando tô em silêncio. Eu não sei o que era aquela coisa na floresta. Não sei se era um espírito, uma criatura ou algo que a Tijuca esconde. Mas sei que trouxe algo comigo. Não tá mais lá fora. Está em mim. E ontem, enquanto tentava dormir, ouvi o canto vindo do espelho do banheiro. Fui olhar, contra minha vontade, e vi meu reflexo. Ele cantava, mas agora haviam outros atrás de mim, figuras pequenas, com os olhos brancos, cantando junto. E então, meu reflexo parou, olhou para mim e disse, com a minha voz: "Você não vai parar de ouvir." Desde então, o mundo mudou. Todo som, o vento, o trânsito, até minha própria respiração carrega a melodia. Não sei se sou eu ou se a floresta me refez. Não sei se ainda sou Beatriz. Mas o canto tá em tudo. E eu não consigo mais distinguir o que é real. Eu ainda ouço o canto. Não durmo mais, porque quando fecho os olhos, vejo aquelas figuras. A gravação tá no meu celular, mas não sei se posto porque ouvi-la faz tudo piorar. Alguém já enfrentou algo assim? Alguém sabe como silenciar uma coisa que vive dentro de você? Por favor, me ajudem, porque acho que tô me perdendo.
Eu sempre gostei de fotografia. Não sou profissional, mas há algo mágico em capturar o momento, congelar o tempo num pedaço de papel ou numa tela. Quando criança, passava horas com a Polaroid do meu pai, tirando fotos tortas do quintal, dos meus amigos, até do céu vazio. Então, quando encontrei uma câmera antiga numa feirinha de antiguidades no centro do Recife, não resisti. Era uma Kodak de filme, dos anos 70, com um corpo de metal arranhado e uma lente embaçada que parecia guardar histórias. O vendedor, um senhor de olhos fundos, disse que ela ainda funcionava e me entregou com um sorriso estranho. Paguei barato e levei para casa, animada para testar. Não sabia que aquela câmera trazia algo que eu nunca deveria ter visto. Meu nome é Clara e moro num apartamento pequeno no bairro da Boa Vista. Sou designer freelancer, então passo a maior parte do tempo em casa, cercada por telas e café frio. A câmera virou meu novo brinquedo. Comprei filmes antigos numa loja de fotografia e comecei a tirar fotos. O mercado da rua, as árvores tortuosas do bairro, o pôr do sol refletido no rio Capibaribe. As fotos saíam com um tom sépia, meio granulado, que dava um charme nostálgico. Mas na primeira semana notei algo estranho. Algumas fotos tinham uma mancha, uma sombra indistinta no canto, como se alguém tivesse passado pela lente no momento do clique. Eu não via ninguém quando tirava as fotos, mas a sombra estava lá, sempre no mesmo canto, sempre borrada, como uma figura que não queria ser vista. No começo achei que era defeito do filme. Fui até a loja onde comprei, mas o dono, um cara chamado Zé, disse que os filmes eram novos, apesar de antigos. Essa câmera tem história, menina. Cuidado com o que ela vê. Ele disse, meio brincando, meio sério. Ignorei, mas a sombra continuou aparecendo, cada vez mais definida. Em uma foto do meu quintal, parecia uma silhueta humana, alta, com braços longos demais. Em outra, do corredor do meu prédio, a sombra estava mais perto, como se tivesse se movido para o centro do quadro. Meu coração acelerava toda vez que revelava um rolo novo, mas eu não conseguia parar. Era como se a câmera me chamasse, como se quisesse me mostrar algo. Na segunda semana, a câmera começou a tirar fotos sozinha. Eu acordava de madrugada com o clique do obturador vindo da sala onde a deixava. Na primeira vez, pensei que era defeito mecânico. Peguei a câmera, chequei o filme, mas não havia nada fora do comum. Na manhã seguinte, revelei o rolo e encontrei uma foto. Meu quarto, escuro, com a cama desfeita. Eu estava dormindo na foto, mas não havia ninguém para apertar o botão. E no canto do quadro, a sombra estava lá, agora com contornos nítidos. Uma figura alta, sem rosto, com olhos que pareciam buracos brilhantes. Joguei a foto no lixo, tremendo, mas não consegui jogar a câmera fora. Era como se ela não me deixasse. Tentei falar com minha amiga Lívia, que mora no mesmo prédio. Mostrei as fotos, omitindo a parte da câmera disparando sozinha, porque parecia loucura. Ela riu, dizendo que era algum truque de luz, mas vi o desconforto nos olhos dela. Clara, para de usar essa câmera. Ela tá te deixando obcecada, disse quando tomávamos café na padaria da esquina. Prometi que pararia, mas naquela noite ouvi o clique de novo. Corri para a sala e encontrei a câmera na mesa, com o filme avançado. Revelei o rolo no dia seguinte, contra minha vontade. Era o corredor do meu apartamento, mas a porta estava entreaberta e a sombra estava dentro, parada, como se me observasse. A legenda, escrita na borda do filme numa letra que não era minha, dizia: mais perto. Eu estava ficando paranoica. Tranquei a câmera num armário, mas os cliques continuavam mesmo sem filme. Toda noite, às 3 da manhã, ouvia o som. Clique, clique, clique. Comecei a deixar as luzes acesas, a checar as trancas, mas nada adiantava.
As fotos apareciam mesmo sem rolo. Eu as encontrava em lugares estranhos, debaixo da minha cama, dentro do armário, até na minha bolsa. Todas mostravam a sombra, cada vez mais perto, com olhos que pareciam me perfurar. Em uma delas, a figura pava no meu quarto, ao pé da cama, com uma mão esticada, como se fosse me tocar. Desesperada, voltei à feirinha para encontrar o vendedor. A barraca não estava lá. Perguntei aos outros feirantes, mas ninguém se lembrava de um senhor vendendo câmeras antigas. Fui até a loja do Zé, mas ele disse que nunca me viu antes, que eu devia estar confundindo. Saí de lá com um nó na garganta, sentindo que o mundo estava se desfazendo. Quando cheguei em casa, a câmera estava na mesa da sala, embora eu tivesse certeza que a deixei trancada. Ao lado, uma foto nova, eu na feirinha, olhando para o vazio onde a barraca deveria estar. A sombra estava atrás de mim, tão perto que quase tocava o meu ombro. Liguei para Lívia, chorando, pedindo para ela vir. Ela chegou em minutos, mas quando mostrei a foto, ela franziu a testa. Clara, não tem nada aqui. É só você, sozinha. Olhei de novo e a sombra tinha sumido. Mas eu sabia que estava lá. Eu vi. Tentei explicar, mas ela me abraçou, dizendo que eu precisava de ajuda, que eu estava exausta. Ela ficou comigo aquela noite, mas eu não dormi. Ouvi o clique da câmera, mesmo estando trancada. E de manhã, Lívia estava estranha, distante. Ela foi embora sem dizer muito e não respondeu minhas mensagens depois disso. Ontem, decidi acabar com isso. Peguei a câmera, um martelo e fui para o quintal. Queria destruí-la, mas antes que pudesse, eu vi o clique. A câmera disparou sozinha e um filme saiu, mesmo sem rolo. Revelei, tremendo. A foto mostrava o meu apartamento, mas não era mais meu. As paredes estavam tortas, o chão coberto de poeira e a sombra estava no centro, agora com um rosto. Meu rosto, mas distorcido, com olhos brancos e um sorriso que não era humano. Joguei a câmera no chão e a quebrei com um martelo. Os pedaços voando pelo quintal, mas quando olhei para os cacos, vi meu reflexo no metal da lente. Não era eu, era a sombra, com meu rosto, sorrindo. Corri para dentro, tranquei a porta, mas os cliques não pararam. Eles vinham de todos os lugares, das janelas, do espelho do banheiro, até do brilho do meu celular. Então, eu percebi. Não era a câmera, era eu. Toda vez que fechava os olhos, via as fotos como se estivessem gravadas na minha mente. E em cada uma, eu estava diferente. Com olhos brancos, com aquele sorriso que não era humano. Eu tô me tornando a sombra. Agora, não olho mais em superfícies reflexivas. Joguei fora os espelhos, cobri as janelas, mas não adianta. O clique tá na minha cabeça, constante, como um batimento cardíaco. E às vezes, quando passo por uma vitrine ou pelo brilho de uma faca, eu vejo ela. Eu, mas não eu. Eu tô tirando fotos sem câmera, vendo coisas que não deveriam existir. Ontem, encontrei uma foto na minha mesa, que não tirei. Era a Lívia, no corredor do prédio, com a sombra atrás dela, sorrindo com o meu rosto. Não sei onde ela tá. Não sei se ainda sou Clara, mas sei que, onde quer que eu vá, a câmera me segue, e eu não consigo parar de clicar. Eu não sou de ficar obcecada com redes sociais. Uso o Instagram mais por trabalho do que por prazer, postando fotos do meu café da manhã ou do pôr do sol em Salvador, onde moro.
Mas há 2 semanas recebi algo que mudou tudo. Um vídeo enviado por um perfil sem nome, sem foto, só um círculo cinza com um número de usuário aleatório. O vídeo mostrava meu apartamento, filmado de um ângulo impossível, como se a câmera estivesse no teto da minha sala. Eu estava lá, sentada no sofá, mexendo no celular, completamente alheia. A legenda dizia: "Você já olhou para cima hoje?" Não sei porquê, mas aquele vídeo me fez sentir um vazio que não explicava. E o pior, eu moro sozinha. Não tenho câmeras em casa. Meu nome é Mariana e moro num apartamento no bairro da Pituba, num prédio antigo com vista para o mar. Sou redatora freelancer, então passo a maior parte do tempo em casa, cercada por livros e o barulho distante das ondas. Quando recebi o vídeo, às 2h47 da manhã, meu primeiro instinto foi apagar. Mas algo me segurou. A curiosidade, talvez, ou o medo de que se apagasse nunca entenderia o que estava acontecendo. Assisti de novo. O vídeo durava 17 segundos e a qualidade era granulada, como uma gravação antiga. Eu estava lá, no sofá, mas havia algo no canto da tela. Uma sombra indistinta, como se alguém estivesse parado fora do quadro. Quando ampliei, vi 2 pontos brilhantes, como olhos, olhando diretamente para a câmera. Tentei rastrear o perfil, nada. O usuário não tinha posts, stories, nem seguidores. Mandei uma mensagem. "Quem é você? Por que mandou isso?" Não houve resposta, e o perfil sumiu horas depois como se nunca tivesse existido. Fui até a portaria do prédio, desesperada, e perguntei ao seu Raimundo, o porteiro, se alguém tinha entrado no meu apartamento. Ele riu, balançando a cabeça. "Ninguém entra aqui sem passar por mim, dona Mariana. Tá tudo gravado nas câmeras." Pedi para ver as gravações, mas não havia nada fora do comum. Só eu, entrando e saindo, sozinha. Voltei para casa com um nó no estômago, sentindo que o apartamento não era mais meu. Na noite seguinte, outro vídeo chegou, do mesmo perfil que agora tinha um nome diferente, só números aleatórios. Era meu quarto, de noite, filmado do teto novamente. Eu estava dormindo, a coberta puxada até o queixo. A sombra estava mais perto, no canto da cama, e agora dava para ver uma forma alta, magra, com braços que pareciam se estender além do normal. A legenda dizia: "Você já olhou para trás hoje?" Meu coração disparou. Corri para checar as trancas, as janelas, o armário. Nada. Tudo estava no lugar, mas eu não conseguia respirar direito. Liguei para minha amiga Carla, que mora em outro bairro, e contei tudo, a voz tremendo. "Mariana, você tá exausta. Deve ser um hacker, alguém te trollando. Bloqueia e apaga isso." Mas eu não bloqueei. Não sei por quê. Talvez porque precisava saber. Passei a noite acordada, com todas as luzes acesas, segurando uma faca de cozinha. O celular ficou na mesa e eu encarava como se fosse uma bomba. Às 3h03, ele vibrou. Outro vídeo. Desta vez, era o corredor do meu prédio, filmado de um ângulo baixo, como se a câmera estivesse no chão. A porta do meu apartamento estava entreaberta e a sombra estava lá, parada, olhando para dentro. A legenda: "Você já abriu a porta hoje?" Eu não tinha aberto a porta. Estava trancada, com corrente e tudo. Corri para checar e a porta estava intacta, mas o vídeo estava lá no meu celular como uma prova do impossível. Tentei gravar a tela, mas quando terminei, o vídeo tinha sumido do Instagram, como os outros. Só ficava na minha memória, queimando como uma febre. Os dias seguintes foram um pesadelo. Eu parava de trabalhar, de comer, de dormir. Tudo o que fazia era esperar o próximo vídeo. Eles chegavam toda noite por volta das 3 horas, de perfis diferentes, sempre anônimos. Cada um era mais invasivo. Um mostrava minha cozinha, com a sombra sentada à mesa, segurando uma caneca que eu reconheci como minha.
Outro mostrava o banheiro, com o chuveiro ligado e a sombra atrás da cortina. As legendas eram sempre perguntas. Você já olhou no espelho hoje? Você já sentiu o frio hoje? Eu comecei a sentir um frio que não explicava, como se o ar do apartamento estivesse gelado, mesmo com o calor de Salvador. Fui à polícia, mostrei as capturas de tela que consegui fazer antes dos vídeos sumirem. O delegado foi gentil, mas disse que não havia muito o que fazer. Pode ser um trote, dona Mariana, ou um vírus no celular. Formata ele e troca as senhas. Fiz isso. Comprei um celular novo, mudei a conta do Instagram, instalei câmeras de segurança no apartamento, mas os vídeos continuaram. Agora chegavam por mensagens diretas no WhatsApp de números que não existiam. Um vídeo mostrava o meu reflexo no espelho do banheiro, mas eu não estava lá quando foi filmado. A sombra estava atrás, com olhos brancos, brilhantes e um sorriso que parecia rasgar o rosto. A legenda dizia: você já olhou dentro de você hoje? Eu estava perdendo a cabeça. Carla veio me visitar preocupada, mas quando mostrei o último vídeo, ela disse que não via nada, só um erro de carregamento. Mariana, você precisa de ajuda. Isso não está certo, ela disse, os olhos cheios de pena. Mas eu sabia que não era loucura, era real. A sombra estava ficando mais nítida, mais próxima, e eu sentia ela mesmo sem os vídeos. Um peso na nuca, um frio nos ossos, um sussurro que parecia vir de dentro do meu peito. Ontem, decidi enfrentar. Não aguentava mais viver com medo. Peguei o celular, abri o Instagram e respondi ao último perfil que mandou um vídeo. Quem é você? O que quer? Para minha surpresa, uma resposta veio. A primeira em semanas. Você já sabe. Grave. Não entendi, mas naquela noite, às 3 horas, o celular vibrou. Era um vídeo ao vivo, do mesmo perfil anônimo. Mostrava minha sala, em tempo real, com a sombra parada no canto. Mas dessa vez, eu estava com o celular na mão, filmando a mesma sala e não via nada. A sombra só existia no vídeo. A legenda dizia: grave você também. Sem pensar, liguei a câmera do celular e comecei a filmar. Minha mão tremia, mas eu apontava para o canto onde a sombra estava no vídeo ao vivo. Nada aparecia na minha tela, mas eu continuei, como se obedecesse a um comando. Então senti o frio, mais forte, como se o ar estivesse sendo sugado. O celular vibrou e o vídeo ao vivo mudou. Agora mostrava eu, filmando, com a sombra atrás de mim, os olhos brancos tão perto que pareciam tocar minha nuca. Gritei, joguei o celular no chão, mas a tela não apagou. O vídeo continuava, e agora eu via meu próprio rosto, mas não era eu. Meus olhos eram brancos, meu sorriso era o dela, e a legenda dizia: você é o próximo. Corri para a porta, mas ela não abria. As janelas estavam seladas como se o apartamento tivesse se fechado ao meu redor. O celular vibrou novamente e, contra minha vontade, peguei. Era um novo vídeo postado na minha própria conta do Instagram, que eu não usava há dias. Mostrava o corredor do prédio, com a porta da Carla entreaberta. A sombra estava lá, com o meu rosto, sorrindo. A legenda: você já olhou para ela hoje? Eu não sei o que fiz. Não sei como o vídeo foi postado. Liguei para Carla, mas caiu na caixa de entrada. Fui ao apartamento dela, mas estava vazio, a porta entreaberta como no vídeo. Voltei para casa, tremendo, e vi que meu Instagram estava cheio de vídeos novos, todos postados por mim, mas eu não me lembrava de gravá-los. Mostravam vizinhos, a portaria, a rua, sempre com a sombra, sempre com o meu rosto. E em cada um, a pergunta repetia: você já olhou? Agora não consigo parar. Meu celular grava sozinho mesmo desligado. Os vídeos aparecem e eu os posto sem querer, como se outra pessoa controlasse meus dedos. Vejo a sombra em todos os lugares, nos reflexos, nos cantos, dentro de mim. Não sei se sou eu ou ela. Não sei onde Carla está, mas sei que toda vez que gravo, alguém novo aparece nos vídeos e eu sou quem os envia.
continua. Eu sempre fui fascinada por coisas antigas. Livros com capas gastas, móveis que rangem, objetos que parecem carregar histórias que ninguém mais lembra. Quando me mudei para uma casa alugada em Olinda, Pernambuco, achei que seria uma chance de recomeçar. Depois de um término complicado e meses de freelances instáveis como ilustradora, precisava de um lugar onde pudesse respirar. A casa era antiga, com azulejos desbotados e um quintal tomado por ervas. O corretor disse que pertencia a uma família que ninguém conhecia bem e que estava vazia há anos. Enquanto arrumava as coisas, encontrei algo que mudou tudo. Um diário, escondido dentro de uma parede falsa no sótão. Suas páginas amareladas cheiravam a mofo e a capa de couro estava marcada com um símbolo estranho, como uma espiral cortada por uma linha. Não sei porquê, mas abri-lo foi como abrir uma porta que não deveria existir. Meu nome é Alice e tudo começou naquela primeira noite na casa nova. O diário não tinha nome nem data, só uma letra cursiva apertada, escrita com tinta preta que parecia fresca, como se tivesse sido escrita ontem. As primeiras páginas falavam de coisas simples: o mercado local, o som do mar ao longe, a rotina de uma mulher que parecia morar sozinha. Mas conforme lia, as entradas ficavam mais estranhas. Ela escrevia sobre sonhos, sobre uma voz que vinha das paredes, sobre sombras que se moviam quando ela não olhava. Uma frase sublinhada me fez parar. Não leia até o fim. Ela vê você. Meu coração acelerou, mas continuei. Era como se o diário me puxasse, como se as palavras quisessem ser lidas. Naquela noite, sonhei com uma mulher. Ela estava na minha sala, de costas, com cabelos longos e grisalhos, segurando o diário. Quando tentou virar, acordei, suando, com um zumbido nos ouvidos, como um rádio fora de sintonia. O diário estava na mesinha de cabeceira, aberto numa página que eu não lembrava de ter lido. A frase dizia: "Você já começou. Ela sabe." Tranquei o diário numa gaveta, tentando esquecer, mas o zumbido não parava. Era baixo, constante, como se viesse das paredes da casa. Nos dias seguintes, tentei me ocupar. Desenhei, fui ao mercado, caminhei pelas ladeiras de Olinda, mas o diário me chamava. Eu o tirava da gaveta, lia mais algumas páginas e cada uma era mais perturbadora. A mulher escrevia sobre ela, uma figura que a seguia, que aparecia nos cantos, com olhos que brilhavam como moedas. Havia desenhos nas margens, esboços toscos de uma mulher sem rosto, com uma espiral no peito. Uma entrada dizia: "Ela quer as palavras, não termine o diário." Mas eu não conseguia parar. Era como se as palavras me segurassem, como se lessem a mim. Naquela noite, sonhei com uma mulher. Ela estava na minha sala, de costas, com cabelos longos e grisalhos, segurando o diário. Quando tentou virar, acordei, suando, com um zumbido nos ouvidos, como um rádio fora de sintonia. O diário estava na mesinha de cabeceira, aberto numa página que eu não lembrava de ter lido. A frase dizia: "Você já começou. Ela sabe." Tranquei o diário numa gaveta, tentando esquecer, mas o zumbido não parava. Era baixo, constante, como se viesse das paredes da casa. Nos dias seguintes, tentei me ocupar. Desenhei, fui ao mercado, caminhei pelas ladeiras de Olinda, mas o diário me chamava. Eu o tirava da gaveta, lia mais algumas páginas e cada uma era mais perturbadora. A mulher escrevia sobre ela, uma figura que a seguia, que aparecia nos cantos, com olhos que brilhavam como moedas. Havia desenhos nas margens, esboços toscos de uma mulher sem rosto, com uma espiral no peito. Uma entrada dizia: "Ela quer as palavras, não termine o diário." Mas eu não conseguia parar. Era como se as palavras me segurassem, como se lessem a mim. Uma semana depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar. Chaves na mesa da cozinha, canetas no quarto do chão. O zumbido ficava mais alto à noite, e às vezes eu ouvia passos leves, como de alguém descalço andando no sótão. Fui até lá com uma lanterna,
mas só encontrei poeira e o buraco na parede onde achei o diário. No entanto, havia marcas novas, arranhões na madeira, formando o mesmo símbolo da capa, uma espiral cortada. Meu estômago embrulhou e tranquei a porta do sótão, mas os passos continuavam. Tentei falar com minha amiga Raquel, que mora a poucos quarteirões. Mostrei o diário, omitindo os sonhos para não parecer louca. Ela folheou, franzindo a testa. Alice, isso parece velho, mas a tinta tá fresca. Como assim? Ela sugeriu que eu jogasse fora, mas quando peguei o diário de volta, senti um peso, como se ele não quisesse ser tocado por outra pessoa. Prometi que me livraria dele, mas não consegui. Naquela noite, o zumbido virou uma voz, baixa, feminina, sussurrando. Continue lendo. Abri o diário e a página estava em branco, exceto por uma frase, escrita na minha letra, que eu não lembrava de ter feito. Você está tão perto. Eu estava ficando obcecada. Parei de trabalhar, de sair, só lia o diário, página após página, mesmo quando as palavras não faziam sentido. Eram frases soltas, como ela vive nas linhas, o tempo não a segura, você é a próxima página. Os sonhos voltaram, mais vívidos. A mulher sem rosto estava mais perto, agora na minha cozinha, no quintal, sempre com o diário na mão. Acordava com o zumbido e às vezes via arranhões novos nas portas, no chão, até nos meus braços, como se eu tivesse escrito o símbolo da espiral enquanto dormia. Fui ao arquivo municipal, desesperada por respostas. Encontrei um registro sobre a casa, de 1940. Uma mulher, Clara Menezes, morava lá e desapareceu sem deixar rastros. Vizinhos disseram que ela passava noites escrevendo, que falava sozinha, que dizia ver alguém que não estava lá. Não havia fotos, mas um desenho, feito por um vizinho. Uma mulher com uma espiral no peito. Meu coração parou. Era o mesmo desenho do diário. Voltei para casa, decidida a queimar o diário. Mas quando peguei, ele estava quente, como se tivesse vida. Abri, e uma nova página dizia: não pare agora, Alice. Ela está esperando. Ontem, não aguentei mais. Peguei o diário, uma caixa de fósforos e fui para o quintal. Queria acabar com isso. Mas quando abri a última página, o zumbido ficou ensurdecedor e a casa tremeu, como se o chão estivesse cedendo. A página estava em branco, exceto por uma frase, escrita na minha letra, que eu não lembrava de ter feito. Você terminou. Agora ela escreve. Antes que eu pudesse acender o fósforo, o ar ficou gelado e eu vi ela. A mulher sem rosto, parada no quintal, com a espiral brilhando no peito. Ela não se movia, mas o diário caiu das minhas mãos e as páginas começaram a virar sozinhas, mostrando desenhos de mim, na sala, na cama, no quintal, sempre com arranhões ao redor, sempre com ela atrás de mim. Tentei correr, mas a porta da casa não abria. As janelas estavam seladas, como se a casa tivesse se fechado. O zumbido era agora um coro de vozes, todas dizendo meu nome. Alice, Alice. Peguei o diário, gritando para que parasse, e escrevi, sem querer, com a caneta que estava na minha mão: me deixe em paz. As palavras brilharam, como se a tinta fosse viva. E a mulher sem rosto riu, um som que parecia vir de dentro de mim. Então tudo parou. O zumbido, os passos, a casa. Silêncio. Quando saí, o mundo estava diferente. O quintal estava vazio, mas as ruas de Olinda pareciam erradas. As ladeiras eram mais íngremes, as casas mais velhas, como se eu tivesse voltado no tempo. Fui até a casa da Raquel, mas ela não me reconheceu. Quem é você? Perguntou, como se nunca tivéssemos nos visto. Tentei falar com o padeiro, com o vizinho, mas ninguém me via, como se eu fosse um fantasma. Voltei para casa e o diário estava na mesa, aberto numa página nova. Minha letra, mas não minha. Você terminou. Agora ela escreve. Olhei para o quintal e lá estava ela, a mulher sem rosto, mas agora com o meu rosto, segurando um diário novo, com a espiral na capa. Ela sorriu e eu senti o zumbido voltar, mas agora era minha voz, escrevendo em mim mesma. E ao meu redor, o mundo se desfaz, página após página, enquanto outra casa aparece no quintal, com arranhões na porta
esperando a próxima leitura. Eu sou metódica. Tudo tem seu lugar e eu sempre checo a bolsa antes de sair. Então, quando encontrei uma chave antiga na mochila, uma que nunca vi, senti um frio na espinha. Era de metal pesado, com dentes tortos e um cabo com espirais gravadas, como algo de um conto antigo. Não fazia sentido estar ali. Não lembrava de tê-la pegado, mas parecia familiar, como se eu a tivesse segurado em outra vida. Tentei usá-la na porta do apartamento, no carro, na caixa de correio, mas ela não encaixava. Foi quando as visões começaram. Lugares estranhos, rostos que não lembrava e uma voz que não deveria existir. Meu nome é Elisa e moro num apartamento simples na Encruzilhada, Recife. Sou arquiteta autônoma, passo os dias desenhando plantas ou estudando casarões antigos. Encontrei a chave numa segunda-feira, após um dia exaustivo com um cliente. Estava no bolso da mochila, como se alguém a tivesse colocado ali. Perguntei ao porteiro, seu Jorge, se alguém mexeu nas minhas coisas. Ninguém passa por mim, dona Elisa, ele disse, com um olhar desconfiado. Levei a chave para casa pensando em jogá-la fora, mas algo me segurou. Era como se ela me segurasse de volta. Naquela noite sonhei com uma porta, madeira escura, com as mesmas espirais da chave, num corredor longo, com paredes úmidas e um cheiro de terra molhada. Tentei abrir, mas a chave não encaixava. Algo batia do outro lado, forte, e uma voz sussurrava. Tente de novo. Acordei com o coração na boca, a chave na mão, embora eu tivesse certeza de que a deixei na cômoda. O apartamento estava gelado, as paredes pareciam mais próximas, e um zumbido baixo, como um rádio mal sintonizado, ecoava no escuro. Tentei me livrar da chave no dia seguinte. Joguei-a numa lixeira na rua. Mas ao chegar em casa, ela estava na mochila, o metal quente como se outra mão a tivesse tocado. As visões vieram. Uma praça vazia com bancos tortos, uma escada que descia para o nada, uma janela com olhos brilhantes me encarando. Elas surgiam quando eu segurava a chave e o sussurro ficava mais claro. Tente de novo. Testei portas pelo bairro, do prédio, de uma igreja, de um bar, mas nada. Cada tentativa trazia visões mais longas, mais reais, como se eu estivesse pisando nelas. Falei com minha amiga Clara, que mora na mesma rua. Mostrei a chave sem contar das visões para não parecer louca. Ela a segurou e franziu a testa. Elisa, isso é antigo. Antigo demais. Onde achou? Contei a verdade e ela sugeriu um chaveiro. Fui a um no centro do Recife, mas o dono, um velho de olhos fundos, devolveu a chave rápido. Isso não abre nada daqui, ele murmurou com medo. Se livra disso. Quando insisti, ele trancou a loja e me mandou sair. As coisas pioraram. O apartamento mudou. Portas rangiam sozinhas, o chão tinha arranhões em espirais, como se alguém tivesse gravado o padrão da chave. À noite, ouvia batidas, como se algo tentasse abrir uma porta invisível. As visões vinham sem eu tocar a chave. Uma rua com postes tortos, um porão com paredes que pulsavam, uma figura sem rosto no canto com olhos brilhantes como faróis. O sussurro ficava mais claro. Encontre a porta, Elisa. Tranquei a chave numa gaveta, mas ela reaparecia, na mesa, na cama, no bolso da minha calça. Pesquisei sobre o prédio, sobre chaves antigas. Num fórum local, achei um relato de 1968 sobre uma mulher na Encruzilhada, arquiteta como eu, que sumiu após ficar obcecada por uma chave que não encaixava. Vizinhos diziam que ela falava de portas que ninguém via, de lugares que não existiam. Uma foto antiga no fórum mostrava a mulher com uma chave idêntica à minha, espirais no cabo. Ao fundo, uma sombra, com olhos brilhantes como nas minhas visões. O post terminava com um aviso. Não procure a porta. Eu estava desmoronando. Parei de trabalhar, de sair. Passava os dias segurando a chave, tentando lembrar onde a vi, enquanto as visões me engoliam. Sonhava com a porta toda a noite,
mais nítida, com batidas mais fortes e a voz dizendo: "Você está tão perto." Acordava com arranhões nos braços, em espirais, e o apartamento parecia um labirinto, com portas levando a cômodos errados. Tentei falar com Clara, mas ela não atendia. Fui ao apartamento dela, mas a vizinha disse que Clara nunca morou ali. "Você está confundida, moça," ela disse como se eu fosse uma estranha. Ontem, decidi enfrentar. Não podia viver com a chave queimando na mão, com visões que não paravam. Peguei-a e caminhei pelo Recife testando portas, de casarões, de becos, de igrejas. Nada. Então, à meia-noite na Praça de Boa Vista, vi a porta. Madeira escura, espirais gravadas, no meio de um muro que não fazia sentido. O ar estava gelado, o zumbido ensurdecedor, como vozes sobrepostas. Inseri a chave e ela encaixou. Girei e a porta abriu, revelando um corredor escuro com paredes que pareciam respirar. No fim, uma figura sem rosto, com olhos brilhantes, segurava outra chave. Ela disse: "Você encontrou. Agora veja." As visões explodiram. Não eram só lugares, eram memórias de outros que seguraram a chave. Uma mulher em Natal, um homem em Salvador, uma criança em Belém, todos tentando portas, todos sumindo. Vi Clara no mesmo corredor, segurando a chave. Os olhos brilhantes, como se fosse parte daquilo. Senti minha existência se fragmentar, como se eu fosse só mais uma memória naquelas paredes. Corri, mas a porta se fechou e o corredor nudou. Era meu apartamento, mas as portas levavam a outras vidas, casas, ruas, rostos que não eram meus. A chave estava na minha mão, com o meu rosto gravado no cabo, sorrindo. Acordei na praça, com a chave na bolsa. O Recife estava errado. As ruas eram tortas, as pessoas me olhavam com olhos brilhantes, como se soubessem algo. Tentei ligar para Clara, para minha família, mas ninguém me conhecia. O prédio estava vazio, as portas com arranhões em espirais. Não sei se sou Elisa, não sei se existo. As visões continuam, de outras pessoas, de outras chaves, de outras portas. Cada vez que fecho os olhos, vejo mais uma memória que não é minha, e a chave queima na minha mão. Se você já encontrou uma chave que não explica, se já viu uma porta que não deveria estar lá, se inscreva no canal Registro do Além.